Oiê, meu nome é Karina Mota, eu sou psicóloga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber sobre os transtornos alimentares, né? Eles têm início normalmente na infância ou adolescência, que é uma idade bem perigosa também. E tem muito a ver com imagem corporal. Mas o que é imagem corporal? É a maneira como você se vê. Então, não necessariamente é como você é, né? A imagem corporal, tem as pessoas que elas estão com um peso totalmente normal e elas se acham acima do peso. Tem pessoas que estão totalmente abaixo do peso e se acham acima do peso. Então, a imagem corporal, ela diz um pouco sobre o que você vê sobre si. Não necessariamente sobre o que é, tá? Bom, dito isso, a gente pode começar já a classificar um pouquinho de como funcionam os transtornos alimentares. A gente acha que só tem um, mas tem uma ramificação deles. Né? Primeiro, a gente tem os transtornos de alimentação da primeira infância. Eles não necessariamente os transtornos que estão na infância são relacionados à imagem corporal. Por quê? Porque às vezes é criança, às vezes não tem muito isso dessa questão da vaidade do corpo e tudo mais, mas também influencia na questão da saúde, né? Atrapalha principalmente criança que precisa de um ganho de peso gradual, né? A criança acaba perdendo peso ou não ganhando esse peso. Aí acarreta desnutrição, né? A falta dos nutrientes necessários, anemia. Outros tipos também de doenças aí que já são físicas também, junto com a enfermidade psicológica. Essa ramificação tem início ali antes dos 6 anos. Então, para vocês verem, realmente é uma questão de criança mesmo, é uma coisa mais infantil. E os sintomas normalmente não falam sobre uma questão médica geral. Então, não tem uma explicação médica. Às vezes a criança vai ao médico e percebe que não é algum problema realmente físico, né? É uma coisa mais mental, uma coisa mais psicológica. O que deve ser feito em relação a esse transtorno? A criança deve sim ser acompanhada, né, de todas as formas por profissionais, psicólogos, psiquiatras e médicos, além de nutricionista também, que vai conseguir com que ela regularize esse peso, fazer com que a criança pare de perder, né, ou comece a ganhar, que é o que ela precisa para aquela fase que ela tá. O objetivo principal do tratamento com o paciente é a melhora do estado nutricional dele. Então, a criança em si, ela precisa de nutrientes, ela precisa de vitaminas, ela precisa ganhar peso, ela precisa, né? É uma questão de sobrevivência, todo ser humano, durante a vida ganha peso, ganha altura, e essa criança precisa disso. Então, o objetivo maior nesse transtorno é regularizar a situação nutricional da criança, né? Além do acompanhamento psicossocial também, que é muito importante, acompanhar a família, acompanhar é, a criança na escola, a criança na vida social dela, como ela se comporta, para a gente ver também qual é a raiz do problema, para ele não voltar a acontecer. Principalmente mais para frente, quando a gente começa com outros transtornos, né? Como, por exemplo, o que eu vou falar agora. Ele tem um nome um pouco curioso, né? O nome é pica, que na verdade é a ingestão persistente de substâncias que não são nem um pouco nutritivas, né? Elas são, na verdade, inadequadas para o desenvolvimento infantil e que não fazem parte de uma prática aceita culturalmente. Então, por exemplo, assim, a substância, gente, não é questão nutritiva, é salgadinho, chips, é refrigerante, não. São terra, barro, tintura de parede, fio de cabelo, alimento cru, cinza de cigarro, é, e etc, né? Então, vocês podem até já ter ouvido falar em alguma época da vida de vocês de crianças que costumavam fazer isso, né? Tirar pedacinho da parede e comer, comer terra, comer coisas curiosas, né? Que não são certas e não trazem nenhum benefício nutricional para a criança. Isso vai acarretar no quê? Um atraso no desenvolvimento, né? Uma questão de retardo mental também, a criança não vai acompanhar um desenvolvimento mental que ela deveria acompanhar. E a gente tem que observar também muita questão da família, porque a família normalmente está muito inclusa nesse histórico, né?
Às vezes passa de geração para geração e muitas vezes a interação da criança com a família não tá legal e por isso esse transtorno acontece. Né? Várias complicações clínicas podem acontecer, claro, que a criança está comendo coisas que não deve, nem um pouco, né? Terra, cabelo, tudo isso vai causar problemas no organismo da pessoa, principalmente relacionado a problemas digestivos, né? Então, o sistema digestivo fica bem prejudicado e com intoxicações ocasionais, dependendo do agente ingerido também. O terceiro transtorno de alimentação que a gente vai falar aqui é o transtorno de ruminação. O próprio nome já diz. Na verdade, é um problema que a pessoa tem, que ela gosta de ficar ruminando. Então, ela come e depois ela fica ruminando, querendo reengolir aquilo, né? E as principais complicações médicas que podem acontecer, além da desnutrição, desequilíbrio da água no corpo, né? A desidratação e até a morte, dependendo do caso. Além de que a pessoa força muito os músculos da garganta, da faringe, da laringe, né? E isso também é um probleminha que acaba acarretando nesse transtorno de ruminação. Agora a gente vai entrar em um que é bem conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, que é a anorexia nervosa. Bom, a anorexia nervosa é um transtorno bem complicado, bem sério. A gente tem que levar muito a sério quando a gente fala dele, porque ele atinge muito mais pessoas do que a gente imagina. A maioria são mulheres, mas nem por isso é um transtorno exclusivamente feminino. Ao contrário, tem muitos homens que também passam por tipos de picos dessa doença, né? Maioria aos 14 e depois aos 17 anos. Então, é uma idade complicada, na qual o adolescente já está passando por algumas conturbações mentais mesmo. A pessoa já está um pouco confusa, um pouco sensível, já é um pouco mais difícil de conviver com algumas coisas do ambiente externo, família, escola, ambiente social. A pessoa acaba desenvolvendo também esse transtorno alimentar devido à imagem corporal, né? Na adolescência, o que acontece? A gente está em constante mudança de corpo. Então, na adolescência, as meninas costumam a ter a sua primeira menstruação, os rapazes costumam a ter pelos, né, pelo rosto, nascer barba, aumentar a altura. As mulheres têm muitas também mudanças no corpo. É uma fase bem complicada de mudança corporal. E por isso que ela é tão difícil de acompanhar, né? Porque em um momento eu olho no espelho e gosto do que eu tô vendo, acho que tá legal. E em outro momento eu olho no espelho e falo, não tô gostando nada disso. Tô gorda, tô magra, eu preciso mais disso, menos daquilo. Então é uma idade já de conflito corporal. Esse é um grande problema que pode levar à anorexia nervosa. Principalmente a questão da leveza, né? Como, por exemplo, bailarinas, ginastas, como eu falei, né? Patinadores. A questão da comercialização da beleza ali, de ser modelo, de ser atriz. Isso é bem complicado porque a pessoa coloca em risco a própria vida dela para satisfazer um padrão que ela nem devia estar tentando se encaixar, porque esse padrão não devia nem existir, né? Mas já que existe, isso causa muitos problemas de saúde em muitas pessoas. Principalmente na questão do pessoal que é mais adolescente, né? Então, para explicar a gênese e a manutenção desses transtornos alimentares, a gente usa o modelo multifatorial. O que é isso? Baseia-se na hipótese de que tem vários fatores que levam a essa doença. Biológicos, psicológicos e sociais. E todos se intercalam entre si. Então, os biológicos, né, a pessoa às vezes ela já tem uma predisposição a algum transtorno mental, uma depressão, alguma coisa que pode também estar bem relacionada aos transtornos alimentares, a gente vai ver isso ainda. Então, nessa anorexia nós temos dois tipos, né? A gente tem a anorexia que é a purgatória, e a gente acaba pegando o fato dele usar muito laxante, fazer abuso de laxante, abuso de vômitos excessivos, muitas vezes, e tem aquelas que não precisam, né? Algumas pessoas tomam bastante diurético também. Tem aqueles que não chegam a esse ponto, mas acabam fazendo jejuns assim de dias e atividade física muito excessiva,
muito fora de mão, muito fora do que precisa, né? Então a pessoa às vezes já está extremamente magra, ela continua indo correr, caminhar, fazendo abdominal para tentar queimar uma gordura que ali nem existe, na verdade. O medo de engordar é uma característica essencial, então muitas vezes isso serve como diferencial para outros tipos de anorexia secundárias, né? Outras doenças clínicas, outras doenças psiquiátricas que englobam todo o DSM, que é o que a gente usa na psicologia e na psiquiatria para classificar as patologias em geral. Neste caso, da anorexia nervosa, uma coisa que diferencia bem é exatamente isso. A pessoa, ela tem medo de engordar. Ela tem medo de estar acima do peso. É uma coisa que está intrínseca nela. Ela pensa nisso, ela sente isso, ela está sempre pensando naquilo o tempo todo. Ah, mas eu não vou comer, mas eu não posso comer, mas eu tenho que ir no banheiro. E não posso tomar água. Isso vai atrapalhando muito, né? Então, o curso da doença começa a aparecer de uma perda de peso excessiva, né? Uma muito continuada, um padrão alimentar que vai se tornando cada vez mais secreto, escondendo da família, e muitas vezes características ritualizadas e bizarras. Então, eu como, eu já tenho que tomar um diurético. Eu tomo água, eu já tenho que tomar um remédio. Então, é sempre assim, né? Então, além da gente ter mais de um tipo, né, de anorexia nervosa, a gente tem também as consequências que elas acarretam. Então, por exemplo, osteoporose, anemia, alterações endócrinas, arritmia cardíaca, de repente uma morte súbita também, né, por problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas de pulmão, falência de órgãos. Então, não é uma coisa, não é uma brincadeira, né, não é uma coisa fácil. É uma coisa bem difícil, bem complicada, que a gente tem que prestar bastante atenção, né? É bem complicado de conviver com uma pessoa que tem isso e ver a pessoa se autodestruir. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar fazer uma internação. Uma internação médica mesmo, no hospital. A pessoa ela vai receber soro, ela vai receber ajuda de nutricionista, psicólogo e médico. Ela precisa desses três para o tratamento. Então, ela vai ter que começar a ingerir vitamina de novo, ela vai ter que ganhar peso, ela vai ter que voltar a funcionar todos os órgãos de maneira normal. Vai precisar de um acompanhamento. Às vezes dá para fazer isso sem internação? Dá. Mas se a pessoa está num caso muito grave, ela vai precisar da internação. E não é o que a gente quer, né? E por último, a gente vai falar um pouco sobre a bulimia nervosa, que também é bem conhecida, né? Ela é muito rara antes dos 12 anos, então ela é um transtorno que aparece um pouco mais tarde, mas também em sua maioria na adolescência. É caracterizado mais por jovens mulheres, mas também acontece com os homens, assim como a anorexia. Os fatores de ordem biopsicossocial se encontram na sua etiologia, então a mesma coisa, né? Tem fatores culturais, tem fatores biológicos e tem os fatores psicológicos. A gente precisa dar atenção a esses três para a gente conseguir entender o que está acontecendo com essa pessoa. O episódio de compulsão alimentar é o principal e vai acontecendo ao decorrer da doença. Então, ao contrário da anorexia, que a pessoa tem o medo de ganhar peso, então ela para de comer, a bulimia, ela come excessivamente. Então, a pessoa, ela vai comer um prato muito maior do que era o normal para ela. Ela vai comer muito mais vezes ao dia. A diferença é que ela vai comer muito e ela vai se sentir extremamente culpada por ter comido e ela vai querer expulsar isso do organismo, né? Então, a pessoa vai usar de várias técnicas, né? Como laxante, diurético, forçar um vômito, para a pessoa não ficar com aquilo no corpo, porque ela acha que se ela ficar com aquilo no corpo, ela vai engordar e a culpa vai ser dela, e todos aqueles sentimentos vêm junto. Então, normalmente a bulimia também está associada um pouco à depressão, à síndrome do pânico, ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa observar bem se tem outras psicopatologias que estão andando junto com a bulimia nervosa, para a gente poder tratar tudo de uma vez. Na bulimia, a gente tem vários outros aspectos também físicos que vão ter problemas, como, por exemplo, a pessoa ela força o vômito repetidas vezes. Então, pode acontecer da pessoa já começar a não precisar mais forçar o vômito ele vem sozinho. Então, às vezes, a pessoa não quer
acabar vomitando, mas ela vomita porque o organismo acostumou. Então, dessa maneira, a pessoa vai começando a gastar laringe, né, toda a parte da garganta, o esôfago, vai atrapalhar todas as enzimas digestivas. A pessoa ela vai acabar atrapalhando todos os órgãos internos dela, que vão estar envolvidos nesse processo de vômito. Vai atrapalhar o intestino, que vai estar envolvido no processo de purgo mesmo, da pessoa tomar os seus laxantes e tentar ir no banheiro excessivamente. Então, vai atrapalhar os órgãos, né? Então, neste caso, a incidência de internação é menor, né? Mas acontece também. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma internação para ela parar com isso. Parar de fugir, de se esconder da família para poder ir ao banheiro, né? Comer demais e acabar se sentindo culpada. Então, são vários sintomas que estão pontuais aí em questão disso, tá? Em questão da bulimia nervosa. São vários sintomas psicológicos que a gente tem que estar atento. A pessoa ela se isola, a pessoa se sente extremamente culpada, a pessoa ela acaba tendo mais facilidade de chorar, mais facilidade de se emocionar com as coisas. Ela se afasta dos amigos, se afasta da família, porque ela não quer que descubram o que ela está fazendo. Porque ela, no fundo, a pessoa ela sabe que aquilo não é bom para ela, mas ela sente que ela precisa fazer. Então, a gente tem que dar todo o nosso apoio em todos esses pacientes, né, de bulimia, anorexia, porque a empatia pode salvar muitas vidas também, pode salvar muitas pessoas desse tipo de doença. Bom, para concluir, né, a gente tem que pensar o seguinte: é muito complicado para uma pessoa ter esse tipo de transtorno. Ninguém deseja isso, mas acontece. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, parar de pressionar as pessoas socialmente para que as pessoas sejam perfeitas e aceitas pelo corpo que elas possuem, né? Corpo é corpo, gente. Então, a gente precisa ter essa lição na nossa cabeça. Corpo é corpo. A gente precisa exercitar a empatia desde cedo, desde a infância, porque vocês viram que tem transtornos alimentares na infância. Desde a infância, ensinar que as crianças, as pessoas, elas são amadas independente do corpo que elas possuem, né? Outra coisa, levar a sério a questão do tratamento com esses transtornos. Então, sim, vá ao nutricionista. Sim, vá ao psicólogo, ao psiquiatra. Sim, vá ao médico. Você precisa desse tratamento, tá? Não é assim, eu vou escolher um e vou. Não adianta você ir só em um. Se você for no nutricionista e não tratar a parte emocional, vai voltar. Então, vamos tomar bastante cuidado, ter bastante consciência, tá? Todas essas profissões que eu citei são muito importantes nesse processo. Então, a gente precisa disso. Prestem bastante atenção aos sintomas. Aquela pessoa que está se sentindo mais isolada, que você está percebendo que está se afastando. Aquela pessoa que às vezes está na escola e vai no banheiro diversas e diversas vezes, que não come no intervalo ou que come demais e não costumava comer tanto. Sempre prestar atenção, tá bom? Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, mais cedo a gente começa a tratar e melhor é. Então, espero que vocês tenham gostado das informações. Muito obrigada. Até mais.